Capítulo 181. Os maus serão tratados pelos maus. Os superiores da instituição de pesquisa ficaram muito zangados. Eles sentiram como se o homem os tivesse considerado macacos tolos. Mas o mentiroso havia caído na armadilha deles. Como ele ousa vir bagunçar conosco sem saber quem é o dono deste território? Na sala de exibição, Kat recuou calmamente, ajeitou suas roupas e olhou para Anxiao com altivez. Se você se mover, por exemplo, querendo me capturar como refém, você será transformado em uma poça de sangue. Então não tenha nenhuma ideia de correr o risco. Apenas abaixe a arma e se renda. Você ainda pode viver. Anxiao ergueu os olhos para as armas pretas escuras. As câmeras estavam nos cantos da sala, e os oficiais de alto escalão olhavam para ele através delas. Ele até sabia que as aberturas poderiam liberar gás venenoso. Com uma expressão fria, ele emitiu um comando de voz. Inicie o programa. O chip inteligente no traje mecânico reconheceu imediatamente o comando e se conectou ao computador em espera. Em seguida, ele entrou na intranet da instituição de pesquisa e ativou o programa de hacking implantado por Anxiao na noite anterior. O sistema da instituição de pesquisa caiu como um dominó diante do programa de hacking. Sem muito esforço, todo o sistema de autoridade foi anulado e Anxiao ganhou o controle em poucos segundos. Este não era um programa de hacking simples de última hora que Anxiao havia criado. Ele criou muitos chips inteligentes e, para evitar perder o controle deles para outra pessoa, também fez alguns programas anti-ataque, bem como alguns programas invasivos, mas não teve a chance de usá-los antes. A tela do holograma tático mostrou o mapa do terreno da instituição de pesquisa. Anxiao emitiu outro comando de voz. As paredes da sala de exposição foram reabertas e as vitrines voltaram a aparecer. As armas no teto deslizaram para trás e as portas se abriram. Quando ele invadiu o sistema da instituição de pesquisa ontem, já tinha visto a estrutura dela e conhecia as medidas de segurança com clareza. Existem alguns depósitos bem guardados na instituição de pesquisa com uma grande quantidade de estoques de medicamentos. Mas era muito mais do que ele poderia carregar. A quantidade na sala de exposição estava certa. A virada repentina da mesa deixou horrorizados os altos funcionários da instituição de pesquisa. O que aconteceu? O sistema perdeu o controle. Rápido, retome o controle. O técnico ao lado suava muito. Ele quebrou o teclado rapidamente e linhas de código continuaram aparecendo. De repente, sua tela ficou verde e o computador travou. O técnico exclamou: "Não posso. A velocidade de invasão de seu programa é muito rápida. É impossível resolver em pouco tempo." Ele estava pronto ontem. Os altos funcionários estavam cheios de ódio. Na sala de exibição, Kat ficou pasma. Ele olhou para os óculos de proteção pretos do Anxiao e o medo tomou conta de seu coração. Suas pernas amoleceram e ele caiu no chão. Bang! A fumaça subiu do chão entre suas pernas, onde a bala havia atingido. Kat estava com muito medo, nem mesmo ousando se mexer. "Fique aí e não se mova. Você ainda pode viver?" disse Anxiao em tom de zombaria. "Ok, acalme-se." Kat respondeu apressadamente enquanto o suor frio molhava suas costas. Ele só podia sentar lá e tremer. Anxiao abriu todos os armários de vitrine. O aprimoramento do traje mecânico tornava seus socos mais fortes do que as balas. Ele tirou sua mochila e colocou todos os frascos dentro. Logo, sua mochila estava cheia. Ele deu um tapinha na bolsa com satisfação. Foi uma grande quantidade de recompensas. No início, ele não tinha intenção de roubar a instituição de pesquisa. No entanto, isso mudou quando ele acidentalmente ouviu Kat e o oficial de alto escalão conversando sobre Yang Jian e Ned. Como a instituição de pesquisa não tinha moral, Anxiao não se preocupou em fazer as coisas da maneira gentil. Eles nem eram boas pessoas de qualquer maneira, então eles deveriam seguir as regras dos ímpios. Quem fosse mais forte tinha o direito de tirar do lado mais fraco. Se a parte oposta tivesse moral e crenças confiáveis, Anxiao não se importaria de interagir com eles normalmente. Mas se eles deixassem Anxiao infeliz e não fossem fortes o suficiente, Anxiao voltaria aos velhos hábitos de quando era jogador, roubando tudo ele viu. Além disso, ele estava muito interessado nos medicamentos da instituição de pesquisa. Ele realmente gostava de convencer as pessoas com suas virtudes. Mas se isso não desse certo, ele iria lutar contra elas. Embora Anxiao não gostasse da ideia de se sacrificar pelo bem dos outros e não fosse como aqueles super-heróis que amavam o mundo inteiro, ele ainda gostava de pessoas gentis. Fazer amizade com uma pessoa gentil era definitivamente melhor do que fazer amizade com uma pessoa má. Mesmo aqueles que eram maus prefeririam fazer amizade com aqueles que eram gentis. Era seguro e sem preocupações. Infelizmente, o número de pessoas gentis no mundo estava diminuindo. Ninguém sabia dizer se um sorriso tinha segundas intenções ou qual irmão parecia ser leal na superfície, mas falava mal deles pelas costas. A traição era comum, mesmo entre velhos amigos. Pessoas bondosas eram animais tão raros que podiam até ser colocados no zoológico como uma exibição. Zoo pode não ser o melhor termo, feed de notícias seria uma descrição melhor. A instituição de pesquisa brincou com os heróis, e foi por causa dessas hipócritas snobs que as pessoas gentis tornaram-se menos numerosas, a sociedade tornou-se mais difícil de sobreviver e as tradições espirituais entraram em colapso por completo. Muitas vezes, a perseverança de alguém aos olhos dos outros era apenas o mínimo do que se deveria fazer. O trabalho árduo de alguém era apenas uma forma de obter mais lucro. Assim como a instituição de pesquisa Louise usou a paixão de Yang Jian e Ned, Anxiao roubou o trabalho árduo da instituição de pesquisa. Um velho ditado apareceu na mente de Anxiao. Karma encontrará seu caminho. A maldade será tratada pelos ímpios. Parece que me tornei perverso. Anxiao riu. Uma oportunidade de fazer coisas ruins sem se sentir culpado não aparecia com frequência. Porque ele gastaria dinheiro com alguém de quem poderia roubar. Ele poderia simplesmente mudar de rosto e se tornar
ganhar um novo cliente de qualquer maneira. Não era hora de verificar suas recompensas. Ele pegou sua mochila e caminhou em direção ao elevador. O corpo de Katia ainda estava mole. Ele soltou um suspiro de alívio ao ver Anxiao saindo, mas o medo ainda pairava em sua mente. Os oficiais de alto escalão na sala de vigilância estavam sangrando em seus corações quando viram todas as drogas sendo tomadas. Um deles gritou com raiva: pense rapidamente no que podemos fazer. Eu entendi. Peça à sala de telefonia para cortar toda a eletricidade no porão e prendê-lo lá. Procure a ajuda da MAPLA imediatamente. Ainda temos alguns guardas. Reúna todos eles no portão principal. Só temos que paralisá-lo por 15 minutos até que a força militar chegue, e eu quero que ele seja demolido então. Quando Anxiao chegou ao elevador, as luzes do andar inteiro se apagaram. Ele ergueu as sobrancelhas e mudou para a visão noturna, cortando a energia. Como esperado, as pernas de Anxiao se dobraram quando o poder da fibra muscular nanotecnológica se acumulou em suas pernas e explodiu em um instante. O chão se abriu e ele disparou pelo teto como um foguete. Depois de 2 pulos, Anxiao saltou direto para o corredor. Um grupo de guardas que estava se reunindo apareceu em sua visão. Havia apenas cerca de 20 deles, nem mesmo um quinto dos guardas da instituição de pesquisa. A maneira de Anxiao subir os andares era muito rápida e violenta. Não deu muito tempo para a instituição de pesquisa reagir. Os oficiais de alto escalão ficaram chocados com o poder do traje mecânico. Eles ordenaram às pressas que os guardas atacassem. Prenda o inimigo. O resto dos guardas estará aqui em menos de 20 segundos. FCK. Antes que pudesse terminar de dar a ordem, Anxiao passou pelos guardas como uma bola de boliche acertando um golpe e os fez voar. Os guardas não conseguiram nem mesmo retardá-lo quando ele quebrou a porta de vidro e desapareceu nas ruas. As pessoas ali só conseguiam captar um tom de sombra negra. Os funcionários de alto escalão da instituição de pesquisa estavam furiosos. Eles esperavam que os guardas pudessem pelo menos prendê-lo por 15 minutos, mas eles mal conseguiam por 3 segundos. Vendo que as drogas não podiam ser recuperadas, os corações dos superiores estavam sangrando e eles ficaram furiosos. Quando o MAPLA militar chegará, pelo menos 10 minutos. Isso é muito longo. Aquele idiota já teria ido embora. Existe alguma outra maneira? Katy voltou ao normal e imediatamente disse: a dupla de super-heróis ainda está na cidade. Vou contatá-los agora. Se apresse. Capítulo 182. Abalado. Yang Jian recebeu um telefonema de Katy. Confuso. Ele perguntou: Senhor, Katy, você está procurando por nós? Katy parecia ansiosa. Um ladrão levou os produtos da instituição de pesquisa, incluindo o opressor do vírus da morte. Se não pudermos recuperá-lo, nossos resultados serão perdidos. Como os militares não podem chegar a tempo, temos que contar com vocês. A dupla ficou séria. Nós definitivamente ajudaremos. Isso é ótimo. Você é nossa única esperança. Enviarei as coordenadas para você. O inimigo é um homem vestindo uma roupa preta mecânica. Fato mecânico preto. As expressões de Yang Jian mudaram. Poderia ser ele? Ponto. Correr na rua usando um traje mecânico era muito chamativo. Assim que Anxiao deixou a instituição de pesquisa, ele subiu no telhado de um prédio e continuou correndo pelos telhados. Assim, mesmo que alguém o visse, não causaria um impacto tão grande. Ele estava planejando encontrar um local escondido para tirar o traje mecânico e mudar para um rosto diferente. Tantas poções de drogas, o suficiente para eu beber como se fosse água. Anxiao riu. Depois de entrar em algumas ruas, Anxiao saltou para um beco vazio. Foi nesse momento que 2 fortes sinais vitais apareceram no radar, e após a busca automatizada no banco de dados, surpreendentemente havia uma correspondência. Acontece que eram os 2 super-heróis que ele conhecerá 2 vezes. Eles estão me perseguindo. Anxiao pensou um pouco e soube que a Louis Research Institute estava brincando com eles novamente. Desta vez, um aviso apareceu na interface, sublinhado. Você ativou a missão, Trial Alfaeiro. Introdução à missão. Nunca faltam heróis da justiça, mas apenas as maneiras certas de fazê-lo. Algumas pessoas se tornam depravadas e desistem de seus objetivos iniciais, alguns perdem sua adesão e se tornam aquilo contra o que juraram lutar. Alguns são usados e enganados. Escolher a justiça é um caminho difícil e você pode ser a prova para eles encontrarem o caminho certo para se tornarem um verdadeiro herói. Requisitos da missão: derrote Yang Jian e expõe a verdade sobre a Louis Research Institution. Recompensas aleatórias. Sublinhado. Anxiao estreitou os olhos. Ele estava bastante interessado nesta missão. Era uma chance para ele sentir o que era ser o mal supremo. Anxiao analisou os dados. Tenho alguns minutos para matar, tempo suficiente para brincar um pouco com eles. Anxiao parou no lugar e esperou. As figuras de Yang Jian e Nei passaram pela entrada do beco não muito depois. Eles correram muito longe. Depois de alguns segundos, a dupla percebeu e imediatamente voltou, parando na entrada do beco com uma postura de confronto. É mesmo você? O rosto de Yang Jian estava sério. Ele tinha visto o poder deste guerreiro misterioso no traje mecânico com seus próprios olhos. Mesmo em seu auge, ele provavelmente seria espancado com alguns socos e agora estava ferido. Mas a ideia de Anxiao roubando a cura do vírus da morte o encorajou a não recuar, mesmo que não pudesse vencer. Nele esfregou as mãos e estava pronto para atacar. Ele disse em um tom baixo: mesmo que você nos salvou antes, infelizmente não podemos deixar você tomar a cura. Cura, droga, esses caras realmente são do tipo que são estúpidos o suficiente para ajudar alguém que os traiu. Nei foi o primeiro a atacar. Suas mãos bateram para frente e uma onda de choque encheu o beco. A tinta nas paredes caiu e apareceram rachaduras no chão. Em um piscar de olhos, Anxiao saltou, desenhando um arco rápido no ar,
e saltou em direção ao inimigo como um foguete. Yang Jian mordeu os dentes e deu um passo à frente, desferindo seu soco. Bang! O punho coberto do traje mecânico era como um raio, aparecendo e desaparecendo em um instante. Antes que o punho de Yang Jian pudesse girar totalmente, ele já havia atingido o peito de Yang Jian com força. A visão de Yang Jian ficou turva. Tudo à vista parecia se mover rapidamente enquanto ele voava para trás. Ele então levou um soco na parede com um barulho alto. Todos os ossos do corpo quase se espatifando. Vitória de um golpe. Seu poder físico é ainda mais forte do que o leão que me causou graves ferimentos. Yang Jian mal se puxou para fora da parede e respirou pesadamente. De repente, ele ouviu uma rajada de vento em torno de suas orelhas. Ned foi jogado em sua direção e caiu a seu lado com um enorme galo na cabeça. Ele ficou tonto com uma simples cabeçada de Anxiao. Eles não podiam durar nem 3 segundos. Com absolutamente nenhuma chance de revidar. Yang Jian estava cheio de tristeza e ódio. Como devemos parar o oponente assim? O desamparo penetrou em seus corações. Anxiao olhou para o cronômetro ao ver a dupla tentando se levantar. Ele havia se dado 5 minutos para lidar com esses dois super-heróis, mas a situação acabou sendo muito mais fácil. Ele levou menos de 10 segundos para vencê-los completamente. Ambos eram super-humanos no nível de 30 e poucos anos. Com a força de Anxiao, foi moleza. Anxiao deu alguns passos à frente. No momento em que ia dizer algo, Yang Jian conseguiu se levantar com dificuldade. Com o rosto cheio de inflexibilidade e raiva, ele cerrou os dentes e disse: "Você tirou a cura para o vírus da morte. Muitas e muitas pessoas morrerão por causa disso. Vou impedi-lo hoje, mesmo que isso me custe a vida." Anxiao parou no lugar. Ele olhou para Yang Jian com um sorriso zombeteiro. Morrer como um herói, além de flores mortas, palavras vazias e algumas lágrimas hipócritas, o que mais você consegue? Yang Jian cerrou os dentes com ainda mais força. Não importa como os outros olham para mim, contanto que eu esteja feliz com o que estou fazendo. De repente, Yang Jian piscou. Uma grande mão negra se alargou em sua visão e agarrou sua cabeça. Ele foi esmagado contra uma parede, quebrando as pedras. Sua cabeça estava sangrando. Yang Jian estava deitado no chão, a cabeça girando. Ele nem mesmo teve forças para se levantar. Anxiao sacou sua arma e a pressionou contra a testa de Yang Jian. O focinho de cor preta trouxe Yang Jian de volta aos seus sentidos. Ele queria lutar, mas Anxiao pisou em suas pernas e, lentamente, aplicou pressão no gatilho. Os olhos de Yang Jian se arregalaram. Neste momento, o pesar incontrolavelmente inundou sua mente. Se eu não fosse tão intrometido, não morreria hoje, na frente de um inimigo tão forte. Mesmo que eu apostasse minha vida nisso, não seria capaz de detê-lo por um momento. Vir aqui foi apenas entregar minha vida. Eu não deveria ter aceitado o pedido. Eu era muito impulsivo. O gatilho chegou ao fim. Todo o corpo de Yang Jian estremeceu, apenas para perceber que ele não sentia nenhuma dor. Ele ficou surpreso ao ver Anxiao recuar. Então ele percebeu que o suor frio havia encharcado todas as suas roupas. Embora ele não pudesse ver seu próprio rosto, ele sabia que era definitivamente uma expressão distorcida cheia de medo, arrependimento e má vontade. "O que você estava pensando agora?" Anxiao disse. Yang Jian congelou no lugar, mas manteve um silêncio. Diante da morte, a crença de que ele pensava que nunca seria destruída foi abalada. Ele não era tão generoso e duro como dizia. Em vez disso, naquele momento, foi arrependimento o que ele sentiu, e ele até pensou que desistir de sua vida por um pedido de outras pessoas era extremamente estúpido. No entanto, antes desse evento, ele sempre havia trabalhado muito com o objetivo de ser um super-herói. Ele queria salvar mais pessoas, ele queria proteger mais civis, ele queria se sacrificar pelos outros. Mas, neste momento, Yang Jian apenas se sentia perdido. Anxiao colocou a arma com o pente vazio de volta no coldre, tirou um laptop, transferiu alguns dados para um pendrive e jogou para Yang Jian. Yang Jian e Ned congelaram no lugar. O inimigo foi embora assim mesmo, porque ele não nos matou. Yang Jian segurou o pendrive. Pasmo, não somos páreo para ele. Não vá até ele e procure a morte. Temos que sair daqui primeiro. Yang Jian segurou Ned e eles saíram mancando. Outra falha na missão. Os corações da dupla se encheram de vergonha. Eles não podiam enfrentar Kat. Quando chegaram à porta da instituição de pesquisa Louis, os militares já estavam lá e a área estava fechada. A dupla não quis entrar em contato com os militares da Maple, então eles voltaram para o local onde descansaram e fizeram curativos. Yang Jian não parava de pensar no que Anxiao havia dito. Ele estava confuso e não conseguia se concentrar. Ele deitou na cama atordoado, os pensamentos de agora piscando em sua mente sem parar. Ele podia sentir que sua crença e perspectiva de ser um super-herói foram abaladas. Foi uma guerra contra sua própria mente. Nesse momento, Ned não conseguiu conter a curiosidade sobre o que havia dentro do pendrive. Ele o conectou ao laptop e apenas alguns segundos olhando para ele o fez suar frio. Yang, vem aqui e olhe isso. Capítulo 183, Drogas. O que é? Yang Jian tentou recuperar o foco e foi até a tela do laptop. Então ele também ficou chocado. Os arquivos no pendrive faziam parte dos dados que Anxiao obteve ao invadir a instituição de pesquisa. Cada projeto de pesquisa do vírus da morte foi claramente escrito para tratar do aprimoramento de habilidades físicas e armas bioquímicas. Não houve menção à cura de que Kat falava. Também foi escrito que a equipe de exploração que foi para a zona proibida de Robert estava reunindo materiais para pesquisas de aprimoramento de habilidades físicas. E isso é real? Será que ele está mentindo? Ele poderia ter nos matado facilmente, porque ele mentiria para nós. Yang Jian e Ned lentamente mudaram da consternação para a raiva. Acontece que eles eram como dois idiotas do início ao fim, com os quais brincavam o pessoal da Louis Research Institution. Eles não podiam acreditar que eram tão ingênuos para acreditar nas palavras unilaterais dessas pessoas. Isso os fez sentir que sua persistência não passava de uma piada.
Não admira que o misterioso guerreiro com traje mecânico não os tenha matado. Ele provavelmente sentiu que eles eram patéticos e lamentáveis, então ele lhes disse a verdade. Yang Jian estava tão envergonhado e embaraçado que queria cavar um buraco no chão e se esconder nele. Eles continuaram se chamando de super-heróis, mas foram salvos por um estranho que eles consideraram mal 2 vezes. Se o homem misterioso não tivesse exposto a verdade, eles ainda estariam totalmente no escuro. Pena que não sabemos o nome dele. Se o fizéssemos, eu definitivamente pediria desculpas a ele pessoalmente. Ned estava chateado. Yang Jian acenou com a cabeça fortemente. Com uma raiva feroz queimando por dentro, ele ligou para Kat. Você tem mentido para nós. Kat parecia atordoada. Sobre o que eu menti? Você tem nos usado. Você nos fez arriscar nossas vidas para fazer coisas por você. A equipe de exploração, a cura para o vírus, tudo isso era falso. Do que você está falando? Por que eu faria isso? Você está pensando demais nisso. Kat fez uma pausa não natural. Eu tenho evidências. A pesquisa do vírus da morte não tem nada a ver com salvar vidas. Yang Jian disse. Isso é falso. Vocês devem ter ouvido rumores. Kat respondeu. Ainda está mentindo para nós? Yang Jian estava zangado, ele então declarou o número de série do projeto. O outro lado do telefone permaneceu em silêncio por um tempo. Então Kat respondeu em um tom frio. Ele desistiu de fingir. E daí, o que você quer fazer? Ou melhor, o que você pode fazer? Yang Jian estava furioso, mas de repente travou. Super-herói. O tom de Kat estava cheio de sarcasmo quando ele desligou a ligação. Yang Jian segurou o telefone e congelou no lugar. Sua aura estava mudando rapidamente. Ned de repente sentiu um arrepio. Ele rapidamente perguntou, você está bem? Yang Jian balançou a cabeça e desligou o telefone. Eu estou bem, porque não estaria. Ele riu inexplicavelmente. A instituição de pesquisa estava uma bagunça. Os oficiais de alto escalão suavam enquanto negociavam com os militares. Kat estava irritada. Ele não esperava que as coisas acabassem assim quando ele atraiu o lobo para a sala. Ninguém se atreveu a mexer com a instituição de pesquisa antes. Eles tinham muitas organizações financeiras por trás deles. E qualquer um que acariciasse a barba do tigre enfrentaria sua ira. Eles seriam perseguidos por organizações sem saída. Depois de entrar em contato com as organizações financeiras que os apoiavam, as organizações ficaram compreensivelmente furiosas. Eles se autodenominavam diretor executivo da Germinal Organization, Eisenberg, e tinham um traje mecânico com tecnologia extremamente avançada. Era bastante convincente. A organização Germinal era como um rato atravessando a rua. Todo mundo queria vencê-los. Não importaria quantos inimigos eles fizessem, e era bem possível que estivessem jogando Elve atrás da machadinha. As organizações financeiras decidiram não apenas permitir que as organizações de inteligência do continente ocidental procurassem cuidadosamente por essa pessoa, mas também iriam doar dinheiro para a expedição das 6 nações por meio de doações militares. A razão por que essas organizações financeiras tiveram uma reação tão exagerada foi porque havia drogas de que os proprietários dessas organizações precisavam com urgência entre o estoque roubado. Portanto, eles precisavam desesperadamente dele de volta, mesmo que isso significasse que eles teriam que gastar mais dinheiro. Kat já estava irritada o suficiente. Ele nem queria se preocupar com o questionamento dos 2 super-heróis, e não se importava nem um pouco com eles descobrindo a verdade, porque os super-heróis nunca se vingariam de uma questão tão pequena. Assim, Kat se acalmou e não tinha nada a temer. Anxiao havia tirado o traje mecânico, mudado de rosto e se misturado à multidão. Sublinhado, teste de um herói, concluído. Mais 40 a impressão de Yang Jian sobre você, mais 40 a impressão de Ned sobre você. Sublinhado. Anxiao esperou por algum tempo, mas não houve novas notificações. É isso, para que preciso da boa impressão desses 2 caras. Ele nunca tinha ouvido falar desses 2 caras antes, então eles provavelmente não eram ninguém importante. Anxiao estava sem palavras. Foi uma recompensa razoável, mas ele teria até preferido pontos de experiência a isso. Não importa. É apenas uma pequena missão. As maiores recompensas são essas drogas. Anxiao riu enquanto olhava para o pacote volumoso em suas mãos. Quando ele roubou. Isso é errado. Quando ele requisitou as drogas, Anxiao levou tudo na sala de exposição da instituição de pesquisa Alois, que era quase todo tipo de droga. Ele encontrou um pequeno hotel aleatório e fez o check-in, como de costume. Ele primeiro verificou se havia câmeras de vigilância, então abriu sua mochila e tirou todas as várias drogas antes de organizá-las em fileiras. Vamos ver se há alguma coisa boa. Anxiao esfregou as mãos. Ele tinha ouvido que alguém teria sorte se as mãos estivessem aquecidas. Sublinhado. Droga do lagarto verde, concentração média de 23,3%, feita a partir dos genes do lagarto verde. Este é um ser preguiçoso. Depois de beber isso, você se sentirá calmo. Sublinhado. Anxiao ficou pasmo por 3 segundos. Então ele se levantou com raiva e jogou-o no chão. Verde minha bunda, de que adianta inventar esse tipo de droga? Eu teria mais sorte se usasse meus pés. Olhando para esta pilha de drogas coloridas, Anxiao sentiu como se uma nuvem negra de má sorte estivesse flutuando sobre sua cabeça. Vamos torcer para que as outras drogas sejam melhores. Ele continuou procurando. Havia um total de 34 tipos de drogas e, felizmente, não havia outra tão inútil quanto a droga lagarto verde. Algumas das drogas úteis eram muito boas. Havia uma alta concentração da droga de aumento do vírus da morte, que tinha um efeito muito mais forte do que a que Kat administrou. O aumento de atributo permanente era maior, e a chance de despertar o talento raro era pelo menos 3 vezes maior. Sublinhado.
esteroide de rinoceronte selvagem, retirado do coração de um rinoceronte selvagem. A injeção dá mais 5 STR, mais 5 END, dura 5 minutos. A segunda injeção em 30 minutos não terá efeito. Sublinhado. Extração da besta Thunderclaw, extraída dos fluidos corporais das bestas Thunderclaw, mais 12% de ataque corpo a corpo para os próximos 5 ataques. Sublinhado. Stone Plaque Pathogen, infecta o usuário com Stone Plaque. Sublinhado. Havia 3 tipos de drogas: drogas de aumento temporário, drogas de propagação de doenças e as raras drogas de aumento de atributo permanente, como a droga de aumento do vírus da morte. Alguns dos medicamentos de aumento de atributo permanente só podem ser usados uma vez e alguns podem ser usados várias vezes. O Eagle Predator Drug é o primeiro, e o Deavirus Drug é o último. É por isso que os jogadores estavam tão entusiasmados em ir para a zona proibida e matar o boss. Normalmente, seria uma competição entre grandes guildas. Sublinhado. Você usou Eagle Predator Drug, mais 3 Dex. Sublinhado. Havia 4 frascos da droga do vírus da morte. Ele fez uma pequena pausa e finalizou todos eles de uma vez. Sua força, destreza e resistência aumentaram em 4, e aquela garrafa com alta concentração o fez despertar o talento raro. Sublinhado, físico extraordinário. Mais 10% de saúde, mais 180% de taxa de recuperação, mais 8% de resistência a anormalidades. Capítulo 184, é mais torturante pensar em um título do que escrever um capítulo. Era um talento tendencioso para tanques, não à altura do padrão de habilidade de moldagem, mas tornava Anxiao um tanqueer. Ele lembrou que Hila também teve uma recuperação passiva extraordinária e que teve efeitos semelhantes e também deu a ele outros 300 HP com aumento de saúde. Como mecânico, é realmente bom ser assim. Anxiao não sabia se ria ou chorava. Isso o estava forçando a lutar contra as pessoas de frente. Ele sentia que se continuasse assim, seu estilo seria totalmente destruído. Eu só quero ser um mecânico técnico. O combate corpo a corpo é para selvagens. Eu preciso encontrar um talento ofensivo ou talento de manufatura, mas esses tipos de habilidade de moldagem são muito raros. Os mais comuns ainda são os defensivos e de aprimoramento. Como mecânico, os talentos que combinava com suas armas eram o que ele mais precisava. Ele esperava desencadear o talento, tiro letal. Embora não fosse uma habilidade de moldagem, tinha efeitos bastante bons. O requisito era causar danos extremamente altos com sua arma de fogo a alvos que estivessem pelo menos no mesmo nível que ele 50 vezes. Ele já tinha feito isso quase 40 vezes, mas os inimigos em seu nível estavam ficando mais difíceis de encontrar, ele teve que gastar algum tempo para fazer isso. Quanto às drogas de reforço temporário, ele planejava colocar algumas delas no módulo de injeção rápida do traje mecânico e depois encontrar uma oportunidade de vender o resto, de preferência para jogadores, o que seria outra soma de dinheiro. Entre os medicamentos, surpreendentemente, havia um que estava incompleto e tinha apenas uma seringa. Sublinhado. Droga desconhecida, produto semi-acabado de alguma droga, de efeitos desconhecidos. Sublinhado. Sua cor era clara como água. Normalmente, coisas desconhecidas teriam efeitos surpreendentes. Anxiao tinha a impressão de que essa coisa não era simples, mas ele não a usaria quando seus efeitos não fossem claros. A Louis Research Institution pode concluir suas pesquisas no futuro. Eu simplesmente terei que ir lá novamente em algum momento, e saberei seus efeitos quando for concluído. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Para fazer drogas ou aprender poções mágicas, era preciso ganhar a classe farmacêutico. Anxiao não estava interessado em fazer poções e perder espaço nas aulas, e ele sentia que fazer poções e drogas era muito diferente de fazer máquinas. Como fazer poções exigia proporções de materiais e processos de fabricação rígidos, um pequeno erro poderia causar falhas, enquanto fazer máquinas era apenas um processo de canalização. Anxiao escapou de Kylos à tarde. Ele tinha outra missão ameaçadora em Maple. Bennett queria que ele assustasse alguns funcionários do governo que viviam na capital de Maple. As 2 pessoas que foram lá primeiro para verificar a situação já estavam de prontidão na cidade de Maple Leaf. A capital de Maple era chamada de Karimoshi, que significa a cidade de Maple Leaf. As organizações financeiras por trás da Louis Research Institution divulgaram uma recompensa na Darknet muito rapidamente. O alvo era ninguém menos que Eisenberg, e tinha o rosto que Anxiao havia usado na instituição de pesquisa, bem como uma gravação dele saindo correndo da instituição de pesquisa vestindo um traje mecânico. A organização Germinal viu essa informação muito em breve. Não existe tal pessoa em nossa organização. O líder ficou surpreso. A organização tinha apenas alguns funcionários secretos da inteligência e espiões em outras terras, e ele absolutamente não ordenou a ninguém que roubasse uma instituição de pesquisa civil. Havia apenas uma possibilidade. Este Eisenberg era um falso que usava a organização Germinal como disfarce. Ele nem mesmo achou que isso era um ato de enquadramento. Porque enquadrar a organização Germinal era totalmente desnecessário. O mundo inteiro estava contra eles. Então eles não se importariam com apenas mais um inimigo. Desde que a organização Germinal foi derrotada, todos os pegaram levianamente, como um tigre sem suas presas, e acrescentaram um insulto ao ferimento. Que tipo de ninguém era esse Eisenberg? O que o líder focou foi no desempenho do traje mecânico. Para sua surpresa, ele percebeu que esse traje mecânico estava usando uma tecnologia ainda mais avançada do que a organização estava trabalhando atualmente. Mesmo o projeto do super soldado, que não parava de avançar, não apresentava esse nível de praticidade. Se conseguirmos esse traje mecânico, nosso poder de combate de uma unidade de
disparará. Qual organização inventou este traje mecânico? Se for nosso inimigo. As mãos do líder agarraram com mais força a borda da mesa, deixando uma marca nítida na mesa de metal. Com um tom sério, ele ordenou: diga à nossa rede de inteligência para prestar atenção secretamente ao usuário deste traje mecânico. Quero saber tudo o que ele está fazendo. No entanto, esta foi, infelizmente, a única vez que Anxiao foi observado usando o traje mecânico. Os agentes de inteligência da organização germinal não conseguiram obter mais informações. Foi tudo muito misterioso. Uma organização que pode inventar tal traje mecânico definitivamente tem um apoio muito forte. O líder sentia que havia descoberto a ponta do iceberg de alguma organização oculta, mas eles não tinham nenhuma outra pista, então não havia nada que pudessem fazer no momento. Ele acalmou sua mente e perguntou: como está indo a captura de inumanos? O assistente retirou os arquivos. Capturamos 2.103 inumanos. No início, eles foram reunidos em alguns pontos fixos, mas depois começaram a escapar ativamente da captura e se espalhar para outras áreas. Cada vez mais pessoas resistem à captura e a nossa missão tem encontrado alguns obstáculos. Siberlo surgiu com uma nova teoria por meio da observação dos experimentos. Mesmo que esses inumanos não passem por uma lavagem cerebral, eles ainda aceitarão todos os tipos de solicitações e agem com um objetivo muito claro. Eles não têm muito bom senso, falam de maneira estranha e parecem ter algum tipo de forma especial de comunicação entre si. Alguns inumanos se conheciam. Ainda estamos investigando as causas de tudo isso, mas ainda não obtivemos resultados. Como disse Siberlos, esses inumanos são como viajantes no tempo que vieram do passado. Qual é a posição das 6 nações em relação aos inumanos? Perguntou o líder. Nossa rede de inteligência mostra que as 6 nações enviaram suas próprias equipes de pessoas para contatar os inumanos. Eles tinham atitudes diferentes em qualquer lugar, de amigáveis a enérgicos. O líder acenou com a cabeça. Depois de refletir por um momento, ele disse: eles pararam sua preparação para a guerra, mas ela não será interrompida para sempre. Agentes de todos os países já se infiltraram em Andrea, encontre-os. Quero que todos os seus movimentos estejam sob nossa vigilância. Tenho a sensação de que os inumanos serão a chave para nós nesta guerra. Os reflexos nos óculos de sol mostraram a aparência externa de uma luxuosa vila. Havia agentes do serviço secreto em roupas normais patrulhando a área continuamente. Um velho branco que parecia um mendigo empurrou os óculos de sol para cima, tocou o boné que cobria sua careca e mexeu no minifone de ouvido que estava escondido embaixo do boné em sua orelha. Vila duplex de 4 andares. A porta do solar necessita que o sistema interior seja aberto. 2 equipes padrão do serviço secreto patrulhando fora da mansão, uma equipe dentro. Um total de 18 agentes do serviço secreto. Sai de casa às 8 horas em ponto todas as manhãs. Viagem em um carro à prova de balas. 2 equipes seguem para proteção. Almoçam no restaurante interno do prédio do governo. A mesma equipe acompanha para proteção. Anes falou baixinho no fone de ouvido enquanto puxava os óculos de sol. O alvo mora na área política do Maple. Policiais patrulheiros e sentinelas estão lotados ao longo das estradas. Se você está fazendo isso nas ruas, é melhor ser rápido. A voz calma de uma mulher, Vernina, foi ouvida pelos fones de ouvido. Então vamos na rua. Isso me lembra dos velhos tempos. Eu devo estar louco, disse Anes com descontentamento. Ainda estou fazendo coisas com vocês depois que me aposentei, e é para sequestrar um oficial de alto escalão da Maple. Droga, Garian, por que você teve que me encontrar para isso? Por que você não perguntou a Bennett? Ele ainda está lutando na linha de frente. Você teve que procurar este velho aposentado. Você não poderia me deixar desfrutar de alguns anos de lazer. Você me deve um favor e não gosto de Bennett. Ele me deu 3 buracos de bala há 33 anos. Outra voz apareceu no fone de ouvido. Garian era um homem rude, sua voz era como um canhão. De qualquer forma, pare de reclamar como uma mulher. Os dias sem fazer nada e plantando vegetação suavizaram sua resistência. Senhores, não se esqueçam que há uma mulher aqui, disse Vernina com calma. Já tenho 60 anos e você é um ano mais velho do que eu. Não é normal você pensar em lutar e matar o dia todo. Anes estava sem palavras. Ainda não cheguei aos 70. Isso é velho. Garian choramingou por um momento e voltou a ser sério. Em 9 segundos, os patrulheiros apareceram da esquina. Tenha cuidado para se manter escondido. Anes se inclinou para a frente e sua aura imediatamente tornou-se imperceptível. Após 9 segundos, um policial em patrulha dobrou a esquina da rua e viu Anes. Ele avançou e gritou: verificação de identificação. Anes tirou a identidade falsa que parecia exatamente igual a uma verdadeira. O oficial olhou e devolveu: não se demore aqui. Siga em frente. Anes moveu os pés lentamente como um velho. Dobrou a esquina e acelerou. Ele disse suavemente: há muitos policiais patrulhando e sentinelas aqui. Para sequestrar o alvo silenciosamente sem ninguém perceber, será melhor fazer isso à noite. Volte aqui primeiro. Discutiremos o plano. Garian disse com uma voz pesada. Capítulo 185. Mas não ter um título é mais torturante. Estava escura e chovendo no continente ocidental. Depois de alguns dias pegando o tremido trem civil, Anxiao finalmente chegou à capital de Maple, a cidade de Maple Leaf. A densidade populacional de Maple era baixa, apesar de ter uma grande área de terra. As casas eram baratas e o tamanho médio das casas era bastante grande, mesmo aqueles na faixa de renda média podiam pagar uma vila. Os civis na capital tinham uma renda bastante alta. Todos os anos, o governo de Maple perseguia os mendigos e os pobres para outras cidades, o que resultou no ambiente de Maple Leaf ideal, pacífico e confortável, com vegetação suficiente.
Anxiao foi contrabandeado como de costume. Seguindo o mapa, ele encontrou uma vila na orla de Maplileaf. Era uma casa segura que Darknet comprou com uma conta e identidade falsas. O contato estaria esperando lá dentro. A vila tinha 3 andares. A porta era feita de madeira vitrificada cinza e tinha entalhes requintados. Anxiao agarrou a aldrava e bateu no ritmo de seu código secreto. A porta se abriu com um rangido, e uma velha mordomo que tinha mais rugas do que uma laranja vencida o convidou a entrar com um rosto simples. Depois de entrar na casa, a velha, cuja verdadeira identidade era um contato residente de longa data, fechou a porta e disse: "Os 2 hóspedes estão esperando no porão." Anxiao acenou com a cabeça. Ele abriu a porta escondida no armário ao lado da escada e desceu para o porão. Não estava tão escuro quanto ele imaginara. Era claro e rodeado por paredes de metal. Muitos equipamentos e armas de fogo estavam espalhados. Havia também um torno especialmente projetado e uma caixa de material no canto. Os 2 contatos estavam esperando na mesa de reunião do meio. Os 2 olharam para Anxiao. Seu rosto mudou de volta para Black Phantom. Então ele foi reconhecido. Dos 2 contatos, um era Golden Fox e o outro era um jovem. Golden Fox hesitou e disse: "Black Phantom." Os olhos de Anxiao brilharam. Ele riu e disse: "Oh, é você. Eu já te vi antes. Você parece ter ficado mais bonita." Raposa Dourada estava assustada. Ela tocou o rosto e disse em sua cabeça: "Por favor, não se interesse por mim, eu imploro." O outro contato era um jovem na casa dos 20 anos. Seu codinome na sociedade do Pacto de Sangue era Lâmina Fantasma. Ele era um escorpião, a posição mais baixa, e um novo membro que havia entrado recentemente. Ele estava olhando para Anxiao com julgamento e leve dúvida. Ghostblood foi treinado como um agente em Highland, mas ele escapou antes da formatura, tendo sido treinado em uma organização de treinamento de agentes. Ele naturalmente sempre sentiu uma sensação de superioridade em relação a esses assassinos clandestinos. Ele se juntou à Sociedade do Pacto de Sangue na mesma época que Anxiao. Mas Anxiao já era uma lenda na organização enquanto ele ainda estava lutando na categoria de escorpião. Então, ele sempre não se convenceu. Em termos de experiência, Anxiao na verdade não tinha muito disso, mas ele se tornou o as da Sociedade do Pacto de Sangue com sua força e Benetto apoiando. Havia um pequeno grupo de assassinos contratados orgulhosos que não estavam convencidos. A maioria deles teve outras experiências bem-sucedidas antes de se tornarem assassinos. Apesar dos resultados dessas batalhas terem sido escritos com clareza, ainda haveria pessoas em dúvida, a menos que elas mesmas vissem. "Eu ouvi sobre suas batalhas. Eles dizem que você é uma lenda, mas parece que não há nada de especial." Ghostblood disse com uma cara simples. Anxiao olhou para Ghostblood, mas não se incomodou com ele. Golden Fox interrompeu apressadamente e começou a falar sobre o tópico principal. Existem 5 alvos: Harry Rayman, Senin Miller, Billy Angus, Dick Van Vancity, Dorazi Farami. Todos são funcionários do governo que se opuseram ao plano. Há guardas ao redor deles quando eles estão fora e onde vivem. Com um olhar para Ghostblood, ele bufou. Pegou um mapa e o colocou na mesa de reunião. Este é o mapa do terreno da vila do alvo. O poder de guarda e as rotas de patrulhamento da polícia nas proximidades também estão marcados. Os dados eram muito detalhados. A habilidade de Ghostblood de coletar inteligência foi o exemplo de livro que seguiu estritamente o livreto de treinamento de Highland. Ele havia coletado quase todos os detalhes que havia nesta missão. Com o conhecimento secreto que possuía como agente, Golden Fox não precisou ajudar em nada quando estava coletando os dados. Isso o fez se sentir superior a esses assassinos. Afinal, ele era um profissional e os amadores estavam em um nível diferente. Lâmina Fantasma espiou Anxiao. Ele estava confiante de que informações tão detalhadas surpreenderiam o Fantasma Negro, mas Anxiao manteve o rosto sério, como se fosse uma ocorrência comum para ele. Com uma carranca, Ghostblood disse em uma voz profunda: "Eu desenvolvi um plano de ação para você. Você vê essas linhas e marcas vermelhas? Estas são as rotas de ação que planejei. Contanto que você mantenha meu plano e não cometa nenhum erro, você certamente terá sucesso. Presumo que você entenda o que escrevi aqui. Esses são símbolos especiais usados por agentes. Se você não os entende, posso explicar para você. Não há necessidade. Eu mesmo vou dar uma olhada." Anxiao bateu na mesa enquanto lia cuidadosamente as informações. Ele então perguntou: "Qual é a missão exata?" "Colocar esses documentos nas casas dos alvos. Em algum lugar óbvio que garanta que o alvo os veja. No interior, existem algumas evidências que têm a capacidade de lhes causar danos. Enquanto eles perceberem que podemos colocá-los em sua casa sem que ninguém perceba, eles saberão que não estão seguros. Isso funcionará como uma ameaça, mas não ultrapassará os limites", disse Golden Fox. "Eu estarei me infiltrando. O que vocês vão fazer? Eu sou apenas responsável por fornecer inteligência. Cumprir a missão é sua missão como um as, então não pense em buscar minha ajuda." Ghostblood bufou. Golden Fox lançou um olhar para Ghostblood, antes de dizer em um tom agradável para Anxiao: "Se você precisar que eu apoie, eu posso fazer isso. Não se preocupe, não há necessidade disso." Anxiao acenou com as mãos. "É uma missão muito fácil. Eu posso fazer isso sozinho. É realmente fácil quando você segue meu plano." Lâmina Fantasma sentiu levemente. Na verdade, ele havia omitido algumas informações de inteligência nos dados. Isso não afetaria a missão, mas daria à pessoa que a realiza alguns pequenos desafios. Ele queria testar o Black Phantom, embora o último fosse um as da organização, a menos que pudesse passar no teste. Ghostblood ainda manteria uma atitude fria em relação ao Black Phantom.
No entanto, Anxiao olhou para o plano e balançou a cabeça. O plano é muito complicado. Eu farei do meu jeito. Ghostblad estava infeliz. Este plano foi feito a partir da minha pesquisa cuidadosa e precisa de toda a inteligência que temos, e você encontrou um melhor poucos minutos depois de examiná-lo? Esta missão não é nem um pouco desafiadora para mim, disse Anxiao. Pare de brincar. Lâmina Fantasma bufou de raiva e foi embora. Ele estava muito descontente porque Black Phantom não seguiu seu plano. Ele era um profissional e seu plano era perfeito. Black Phantom não tinha ideia do que estava olhando. Definitivamente haverá acidente se ele não seguir meu plano. Ghostblad pensou. Ele tinha alguns pensamentos sombrios e até queria se gabar do fracasso do Black Phantom. Para ele, não seguir seu plano era basicamente uma bagunça. É melhor que Black Phantom tenha falado sério. Se ele acabar usando meu plano, vou apenas desprezá-lo. Anxiao olhou para o relógio. Eu vou atuar hoje à noite. Vocês apenas têm que esperar. Os dois contatos não estavam envolvidos na ação de campo e Anxiao não precisava de uma equipe de inteligência de apoio. Como era apenas Anxiao agindo sozinho, não havia necessidade de fones de ouvido. Ele acabou de chegar e já vai atuar. Que impulsivo. Ghostblad balançou a cabeça. Ele sentiu que essa missão provavelmente iria falhar. Não ouvir sugestões de profissionais quase sempre resultaria em fracasso. A noite chegou em nenhum momento, mas as nuvens cobriram a lua. Anxiao mudou para uma roupa preta. Ele escondeu tudo o que ele não precisava no esconderijo. Em seguida, ele verificou se os circuitos estavam funcionando e redefiniu a senha para evitar que alguém a abrisse. Ele trouxe o equipamento necessário e saiu. À noite, as ruas de Maple eram tranquilas. O vento noturno passou pelas árvores e fez um som calmante enquanto a fragrância dos jardins ao lado da rua enchia o ar. Havia poucos pedestres na rua. Na verdade, esses pedestres eram em sua maioria policiais patrulhando, o que indicava as políticas de alta pressão no país e a segurança não sendo tão pacífica quanto parecia. Anxiao passou por ruas silenciosas, uma após a outra, e chegou à área política da cidade. As patrulhas nas ruas se tornaram mais frequentes, então ele se escondeu na sombra de um beco, observou a situação e esperou pacientemente. Cerca de 10 minutos depois, um policial patrulheiro caminhou em sua direção. Este é o B3248. Estamos limpos, disse ele no walkie-talkie e caminhou em direção à entrada do beco. Então, ele inconscientemente olhou para o beco escuro. Um par de braços se esticou repentinamente e o arrastou para a escuridão. Sua gritaria durou apenas um segundo antes de parar. Um minuto depois, Anxiao mudou para o uniforme de policial com o walkie-talkie na cintura. Seu rosto havia mudado completamente, a máscara de pele havia escaneado o rosto do policial e o imitado perfeitamente.